por uma santidade não legalista. Quero tratar com vocês esse assunto, irmãos. E primeiramente eu quero falar com vocês sobre santo. Santo é algo consagrado a Deus. A maioria de vocês já teve contato com esse assunto. Então nós vimos aqui que pode ser algo separado, cortado, né? Então tem a ver com isso. A outra palavra que eu quero dividir com vocês aqui nesse tema é o que é legalismo. Legalismo é uma tentativa de acreditar que podemos acrescentar algo à obra completa de Cristo, né? Queremos acrescentar alguma coisa em cima do que Cristo é, ou confiar em outra coisa a não ser Jesus Cristo e sua obra. A contestação do legalismo no Novo Testamento é primeiramente uma resposta às perversões da doutrina da justificação somente pela fé. A maioria dos oponentes do Salvador eram aqueles que acreditavam que eles eram justos em si mesmos, né? E por si mesmos, com base no seu zelo, compromisso com a lei de Deus. O problema é quando juntamos essas duas palavras e formamos esse tema, colocando por uma santidade não legalista. Parece que uma pessoa não pode ser santa se não tiver alguém ditando leis e regras para ela. Os fariseus, saduceus, escribas, né, explicavam por suas obras, né, por suas palavras e ações, o legalismo doutrinário nos dias de Cristo e dos apóstolos. Eles faziam apelo ocasionais à graça. Eles se auto-justificavam. Eles mutilavam e distorciam o significado bíblico da graça. O apóstolo Paulo combateu a natureza do legalismo judaico quando escreveu Romanos 10. Lá no capítulo 10, no verso 1 em diante, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas ao teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? O que acontece nesse texto? Vemos aqui Paulo perguntando aos judeus: o que acontecerá, né, judeus que acreditam em Deus e não acreditam em Jesus? Se aceitarem no mesmo Deus, né, se acreditarem no mesmo Deus, por que não são salvos? Se fosse assim, Paulo não empenharia tanto por lhes ensinar a respeito de Cristo, já que Jesus é mais completa a revelação de Deus, e sem Jesus ninguém pode conhecer a Deus. Já que Deus escolheu Jesus como a ponte entre Deus e os homens, como podemos, nos dirigir a Deus por outro meio? Fica claro que tanto judeus como qualquer outra pessoa, qualquer um, entre eu e você, que desejar conhecer a Deus, precisamos estar ligados em Jesus. Por esse motivo eu quero contar com vocês esse assunto, respondendo uma pergunta que ficou na minha mente e no meu coração:
Como viver essa santidade não legalista? Como viver essa santidade não legalista? Quero trazer essa resposta para o seu coração nesta manhã ou nesta noite. Vivendo sem excessos. Vamos repetir juntos? Vivendo sem excessos. Uma vida de santidade sem excesso nos mostra que é possível caminhar por Jesus. O excesso de trabalho nos faz cansar, nos faz desanimar, nos leva ao desânimo, à desmotivação. Na vida espiritual também é assim. E nós temos muitas pessoas que vivem em excessos, Era exatamente assim que os judeus estavam vivendo. Veja só Romanos, capítulo 10, no verso 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Agora presta atenção, eles tinham cuidado das coisas de Deus, eles zelavam por Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Em lugar de viver mediante a fé em Deus, os judeus se estabeleceram costumes e tradições. Eles colocaram os seus costumes e tradições, os acréscimos à lei de Deus, em ambas em sua labuta de ser aceitos diante de Deus, provocou excesso. Eles colocaram os esforços humanos, juntamente para ser salvos, para serem santos, que por mais sinceros que sejam, nunca poderão substituir a justiça que Deus nos ofereceu pela fé. Nosso empenho em realizar algumas coisas não nos dará salvação. As nossas atividades não nos dá salvação. Muita pressa, o afogamento não nos dá salvação. Isso só mostra que há ou expressa uma ansiedade que está dentro de nós. Aqueles que abraçaram o legalismo, proíbem o que Deus não proibiu, ordenam o que Deus não ordenou, eles impõem a si mesmos e aos outros um padrão de santidade extrema, ao qual Deus não estabeleceu na sua palavra. Essa é uma das formas mais predominantes e maléficas de legalismo na igreja de hoje. Muitas vezes vem na forma de proibições contra comer certos alimentos, beber certas bebidas, falar do álcool, fala dos danos do açúcar, do refrigerante, etc. Mas não fala do amor de Jesus, fala dos vícios, mas não fala do libertador, fala do pecado, mas não fala daquele que perdoa pecados, fala da desgraça, mas não fala do alto preço que Jesus pagou por minha vida e por sua vida, fala dos vestidos, das vestimentas das pessoas, mas não fala de uma vida com Deus. Às vezes insinua-se que através das nossas forças seremos salvos, quando a única forma de ganharmos a salvação é sermos perfeitos. Eu quero dizer para você que isto é impossível. Se tornar santificado em Jesus, sem legalismo, é só para quem vive sem excessos. Só para quem vive sem excesso. A única coisa que nós podemos fazer é nos colocar com nossas mãos vazias para receber o presente de Deus em nossas vidas. Como viver essa santidade, então, não legalista? Segundo lugar, vivendo na palavra. Repita comigo: vivendo na palavra. Vivendo na palavra está ligado a uma imersão no conhecimento e no entendimento das Escrituras. Lembrando o texto que lemos anteriormente, aquele povo faltava o entendimento. Veja só, Romanos 10, no verso 2, diz assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles guardavam, eles tinham zelo por Deus, mas eles não tinham entendimento daquilo que eles queriam guardar. Veja só agora, Romanos capítulo 10, verso 8, diz assim, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração,
esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Preste atenção, Paulo falou que a palavra da fé estava sendo pregada por ele aos cristãos daquela época. Essa é a palavra que está junto de nós e em nossos lábios, em nossos corações. Amém? Para que eu e você não sejamos legalistas. O que você fala é medido pela palavra. O que você lembra está fundado na palavra. Da sua boca só saem coisas que estão de acordo com a palavra, né? Em nossos corações, quando nós vimos isso, né? Nós vimos o quê? O que você sente é apoiado na palavra. Os seus sentimentos serão pesados pela palavra de Deus, né? Expressado através de você. Os seus desejos serão submetidos à palavra. Você não anda pelo aquilo que você sente, mas você anda pela palavra de Deus. O Senhor fez possível a nossa salvação, fazendo-se homem, vindo à terra e ressuscitando dentre os mortos. Amém? A salvação de Deus está à nossa frente. O Senhor virá em qualquer lugar que estejamos. A única coisa a se fazer é aceitar o seu presente de salvação. Alguma vez lhe perguntaram como se faz um cristão? Este versículo lhe darão a preciosa resposta. A salvação está no coração e na boca. A salvação está no coração e nos lábios. A gente pensa que deve ser um processo complicado, mas não é assim. Se acreditarem em nosso coração e se proclamarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor, ressuscitado, seremos salvos. É simples, é simples. Romanos capítulo 10, verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Amém? Agora depois da vírgula diz assim: e com a boca se confessa para a salvação. Temos que fazer exatamente isso. Amém? Acreditar e confessar. Repita mais uma vez comigo: acreditar e confessar. Eu quero confessar o resto da minha vida. Eu quero acreditar o resto da minha vida. Para se tornar santificado em Jesus, sem legalismo, é só para quem está vivendo na palavra. Lembre-se disso. Acredite e confesse. Terceiro lugar, como viver essa santidade não legalista, né? Vivendo na fé. Repita mais uma vez: vivendo na fé. Amém? Quem vive por fé, crê nas promessas de Deus. Amém? Hebreus capítulo 10, no verso 37 ao 38 diz assim, porque ainda por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Amém? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viver pela fé é ter coragem para enfrentar os desafios da vida. A fé é o combustível espiritual da vida do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Sem fé não podemos, não teremos o favor de Deus. Sem fé não há, nossas vidas ficam medíocres. Sem fé a vida perde o sentido. Sem fé não alcançamos a vitória. Podemos chegar a perder tudo na nossa vida, mas se não perdermos a fé, ainda assim nos resta uma grande esperança de sermos capazes de dar a volta por cima e reconquistar tudo de novo e muito mais, como fez Jacó. Deixa eu dizer para você, eu e você precisamos ter fé. A fé nos proporciona a confiança, a força, a esperança, a certeza, a vida vitoriosa. Quem vive pela fé e dá fé, deixa eu dizer para você, não fica decepcionado, não vive frustrado, não fica à deriva, sem rumo, sem direção. Disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, verso 23. Viver pela fé deve ser um princípio da vida, dotado por todos os que se dispõem a viver na direção e na dependência de Deus. Agora observe como Paulo, na importância de que estava vivendo na fé, ele dá importância para as pessoas que vivem pela fé. Romanos 10, verso 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que crê,
amém? Todo aquele que nele crer não será confundido. Esse versículo deve ser lido no seu contexto. Paulo não se refere aos cristãos que estarão isentos de vergonhas, de desilusões. Haverá vezes que a gente nos defraudará nas circunstâncias e as coisas vão piorar. Paulo diz que Deus cumpre a sua parte no trato, amém? Paulo está dizendo, olha, Deus vai cumprir a sua parte no trato. Todo aquele que invocar será salvo, amém? Deus sempre tem que santificar os que acreditam, e eu acredito. A cura para o legalismo é a graça de Deus do Evangelho, é a única cura para o legalismo doutrinário ou prático. Quando reconhecemos o legalismo doutrinário ou prático em nossas vidas, devemos fugir para Cristo crucificado. Ao fazer novamente, começaremos a crescer em amor por aquele que morreu para nos curar e nos preposição, e para nos confiar as nossas próprias obras e realizações. Precisamos diariamente nos lembrar da graça que cumpriu todos os nossos pecados, nos promoveu com justiça que vem de fora para dentro. Não é uma coisa que é imposta, mas é de fora para dentro. Não é de nós mesmos, mas é de nos libertar do poder do pecado. Amém? Só então poderemos seguir com alegria de santidade, com a alegria da santificação. Só então amaremos a lei de Deus sem tentar guardá-la para a nossa justificação diante dele. Deixa eu concluir com vocês. O grito de um coração liberto do legalismo é este. Gálatas capítulo 2, verso 20 e 21 diz assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não precisará de um monte de regras para que a minha vida seja santa. Apenas Jesus. Nem de um monte de pessoas legalistas criando leis para você, dizendo isso pode, isso não pode. Cristo te santifica todos os dias. Eu creio na palavra. Creia na palavra. Eu quero te convidar a orar e a se colocar na presença de Deus, para que verdadeiramente você possa viver uma vida sem excesso, viver na palavra e verdadeiramente viver na fé. Dessa forma você estará protegido, vivendo uma santidade não legalista. Feche teus olhos. Pai eterno, nós entregamos a tua palavra, Senhor, e que ela faça, Senhor Jesus Cristo, morada em nós, e nós possamos, Senhor, ser transformados a cada dia, Deus. Que nós não vivamos, Senhor, de aparências, daquilo que dizem ou daquilo que a gente pensa que justifica-nos diante do Senhor, mas que nós tenhamos uma vida plena, correta, plausível, Senhor, na tua palavra, para vivermos, Senhor Jesus Cristo, pela fé, as tuas promessas sobre nós. Eu creio na tua verdade, eu creio no teu poder, e eu acredito, Senhor, que a tua palavra muda o nosso ser e nos cura, Senhor, porque ela nos revela a graça de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês.